Salve aí, rapaziada. Eu quero falar um pouco aí sobre a má administração, né, dos cartolas brasileiros mais uma vez, mas agora eu vou me aprofundar aí para poder falar sobre Vasco da Gama. Bom, e depois eu também vou embarcar, né, no nosso assunto que é nada mais nada menos do que a ingratidão desse jogador aí do Vasco, ex-jogador do Vasco, na verdade, que pra mim, ao meu ver, tá? Ao meu ver, não é porque tá jogando no Vasco, não é porque é o jogador, não. Mas jogadores com esse perfil, eles não poderiam nunca vestir a camisa de grandes clubes como Vasco, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, dos times brasileiros. E isso acontece muito, justamente, voltando ao ponto inicial agora, por conta dessas diretorias fracas, desses cartolas que não sabem e não têm nenhum tipo, eu vou voltar a frisar, nenhum tipo de conhecimento de gestão para poder dirigir um clube, principalmente grandes clubes, grandes instituições que hoje estão no nosso futebol brasileiro. E é por isso que hoje o Massaf está no Vasco, é por isso que hoje o Massaf está no Botafogo, o Massaf está indo para o Bahia, esses grandes clubes. Enfim, como todos já sabem, o André foi revelado aí pelo Vasco, um jogador com um futuro muito promissor, e eu acredito sim, eu torço para isso, que ele seja um bom e grande jogador. Mas isso de você ser um bom cara na sua vida profissional, exercer, né, a função ali profissional, não quer dizer que você seja. Eu não estou falando que o cara é mau caráter, tá, gente? Mas não quer dizer que você seja um cara ideal ou ok na vida pessoal, sabe? Isso a gente começa a medir o sarrafo muito por conta das escolhas que esses jogadores fazem. Então, tendo em vista tudo isso aí, foi revelado pelo Vasco, teve uma grande Série B pelo Vasco, é um cara que estava em ascensão, mas o contraponto, e isso é super tranquilo e notório da gente ver, porque é um cara de 18, 20 anos que muito normalmente ele pode começar bem e terminar ali, né, com declínio, porque é normal a oscilação, principalmente desses caras muito jovens, jogadores muito jovens. E também é muito normal o cara começar mal e depois, assim como o Kaká. O Kaká sequer era titular no São Paulo e depois veio se tornar o melhor jogador do mundo. Então, assim, é muito difícil a gente pensar que os jogadores como estes, que têm grandes oportunidades de jogar em grandes clubes, depois no final venham simplesmente virar a cara, virar as costas para esses times. Ó, tô nem aí. Tô nem aí pro que vai acontecer. Vou seguir minha vida aqui e dane-se. Por quê? Por que eu tô falando tudo isso? E por que eu tô falando da má gestão hoje nas equipes brasileiras? E por que também que eu aplaudo muito a Leila Pereira? Porque ela me faz lembrar muito de Eurico Miranda. Independentemente, aí eu não tô levando em questão se o Eurico foi bom ou mau gestor. Eu estou falando dele em si, dentro dos conceitos dele, assim como dentro dos conceitos da Leila Pereira, defenderem a instituição a todo custo. Por que eu estou falando isso? Revelado no Vasco, jogou uma Série B, oscilou e tal, já não estava jogando bem. E aí ele foi vendido para o Chelsea. Ajudou muito o Vasco o valor da transação? Ajudou o Vasco. Sendo que ele não poderia estrear no Chelsea, trabalhar na Inglaterra, porque ele não tinha o visto trabalhista. Ok. E qual foi a primeira posição? Qual foi a primeira opção do Andrei? Não vou voltar pro Vasco não. Vou voltar pro Palmeiras. O Palmeiras tem interesse. Aí ele foi lá, falou com o Palmeiras, aí o Palmeiras, tá bom, tem que voltar, mas tem que pelo menos ficar essa temporada, porque você não vai vir jogar 3 ou 4 jogos, depois sair para jogar uma Copa do Mundo Sub-20 e depois simplesmente se desligar do Palmeiras. Assim a gente não quer. Isso é um modelo, é um DNA de gestão que foi o que Leila Pereira fez. Não, pode até te contratar por empréstimo, mas tem que ser um empréstimo de um ano. Vai ficar mais um ano no Palmeiras, vai ganhar, vai produzir no Palmeiras e depois você sai na próxima janela de transferência, no final do ano, a partir do dia 31. Não, assim eu não quero.
Aí vem os dirigentes vascaínos, que ele já estava acertado com o Palmeiras, e o Palmeiras bateu o pé e falou que ele só iria ficar se cumprisse um contrato no mínimo de 1 ano, que era da temporada. Não. Então vou lá no Vasco. Vou lá. Tratou revelado pelo Vasco. O Vasco sempre deu muita moral pro Andrei. E aí ele foi revelado pelo Vasco. Colocou o Vasco como segunda opção. O cara acabou de sair do Vasco. Ele não teve portas abertas lá por conta de um visto de trabalho. Qual é o caminho comum e mais adequado de se fazer? Não, vou voltar pro Vasco. Vou ficar lá, cumprir, né, esses 3 ou 4 jogos. Vou lá fazer competições internacionais pela seleção brasileira, que vai me dar, né, a confirmação ali que eu vou ter um passaporte para poder trabalhar com visto americano. Beleza, mas não, preferiu o Palmeiras, foi lá pro Palmeiras. E aí os dirigentes vascaínos, que não tem DNA nenhum de gestão, aceitaram o cara vir fazer 3, 4 jogos, depois ir servir a seleção sub-20, e o Vasco não poderia nem negar, porque foi regido em contrato isso, e aí ele serviu a seleção sub-20, e agora quando voltou, o Vasco poderia ter usado ele no último jogo do Brasileirão, e pode até usar também o jogador no próximo jogo contra o Goiás em casa, mas não vai poder usar, sabe por quê? Porque o jogador já voltou, sequer se apresentou no Vasco. Ah, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor aqui, tô com dor ali. Dia dos namorados, ficou É óbvio, vida pessoal, não tem que se misturar. Mas você vê, cara, que o cara sequer está com lesão. Sabe, isso não é só no Vasco, não. A gente vê o Jorge aí no Fluminense. Tá encostado no departamento médico e tá curtindo baladinha. Torcedores do Fluminense flagraram o cara na balada. E o Fluminense pagando salário e o cara encostado lá. O Fluminense precisando de lateral esquerdo, tendo que improvisar o Guga, que é lateral direito. E o cara nunca sai do departamento médico. Isso é coisa de gestores que tem um DNA, o perfil para ser comandante de futebol brasileiro. É por isso que esses caras estão afundando as instituições. Porque esses jogadores vêm para cá e fazem o Vasco, um time como o Vasco, como o Fluminense, como o Trampolim. Vai lá ver se ele conseguiu fazer isso no Palmeiras. O Andrei não conseguiu fazer isso no Palmeiras. E aí o cara sai sem olhar para trás. Ó, não tá nem aí, cumpriu ali 3, 4 jogos para poder manter a forma e chegar voando no Campeonato Sub-20, que jogou muito bem, por sinal, diga-se de passagem, no Campeonato Sub-20. Ah, mas ele jogou com lesão no tornozelo e não sei o que. Ah, mas para jogar o Campeonato Sub-20 podia. Aí o cara já voltou, tem 1 semana, já se recuperou, porque, porra, é uma lesão no tornozelo no qual ele estava jogando com incômodo. Mas o cara estava jogando. Será que 1 semana, 2 semanas e agora com mais 10 dias com a parada com a parada FIFA, será que não era tempo hábil para ele poder se recuperar e jogar dentro de São Januário, um jogo super perigoso e super importante para o Vasco? Será? Vasco precisando de pontos na zona de rebaixamento, um jogador do nível dele? Eu não estou falando do profissionalismo do cara, estou falando das posições pessoais do cara, porque isso é uma posição pessoal. E aí o cara sai do Vasco, ó, sem olhar para trás. Sabe qual é o pior de tudo? É da diretoria, que aceitou isso. A diretoria aceitou trazer o Andrei, mesmo ele colocando o Vasco como segunda opção, e sendo assim, ainda aceitou liberar ele para o Campeonato Mundial Sub-20, e quando voltar, que ele não voltou. E depois do Campeonato Sub-20, ele, ó, com vistozinho, meteu o pé pro Vasco. Eu queria ter falado sobre isso ontem, mas ontem a gente teve muita coisa e não deu tempo de eu colocar esse vídeo dentro da nossa grade. Mas eu quero que você coloque aí, cara, nos comentários o que você acha, principalmente você, torcedor vascaíno. O que você acha dessa posição do Andrei e principalmente desses dirigentes do Vasco. E coisa que eu não queria nem falar aqui, porque chega a beirar o absurdo. Acabou de sair a notícia agora que... eu não vou falar o nome do cara aqui, justamente porque ainda está sendo apurado, o próprio Vasco vai apurar isso, mas pelo que tudo indica, hoje um dos principais dirigentes do Vasco era simplesmente sócio do Flamengo. Como pode uma coisa dessa? Dentro do estatuto do time, do clube, você não pode ter associação nenhuma desportiva com qualquer outro clube. Então, enfim, vai se gerando uma bola de neve, principalmente no Vasco, que é por isso que a gente vê o Vasco na situação que hoje está. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso.
Fora esse absurdo também que eu acabei de contar aqui para vocês. Tamo junto, é só sobre isso, até a próxima.